Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual horário você vai estar acessando essa reflexão. Talvez de madrugada. Eu louvo a Deus pela tua vida, te agradeço por estar aqui comigo e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração através da minha vida, em nome de Jesus. Você já deve ter ouvido que na Bíblia tem uma passagem que fala que nós não devemos ser como os cavalos ou burros, que não têm entendimento, mas que precisam ser controlados com freios e rédeas. Mesmo que você que está ouvindo, assistindo, more numa cidade grande, você tem ideia, deve ter visto na televisão, né? O que segura um cavalo, a rédea, o que freia, toda a dinâmica, né, desse animal e de se transportar através dele. E o Senhor, né, usando homens inspirados aqui para falar na Bíblia, fala que nós não sejamos tal qual eles, né? Porque precisam de freio de rédea, porque não obedecem. Aqui essa palavra está num salmo, né? Lá no Antigo Testamento, antes que Jesus Cristo viesse, morresse e ressuscitasse. Hoje nós temos o privilégio, né, há mais de 2000 anos, de termos a presença plena do Espírito Santo de Deus nos ajudando, nos orientando, nos mostrando o caminho a seguir. Eu vou ler para você alguns versículos que nos diz o seguinte: como é feliz quem tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Não só perdoados, mas apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Saiba que quando o Senhor perdoa os pecados, Ele tira essa culpa, né? E você não... A hipocrisia, eu vou fingir ser o que eu não sou. Eu vou fazer de conta, eu vou teatralizar. Feliz é quem não faz isso. Versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. E o Senhor diz: eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Aí vem o versículo que nós começamos. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Como ser justo, como ser retos de coração, se apegando a Jesus Cristo, crendo no poder de Deus através da fé, da entrega ao Senhor e recebendo do Pai o Espírito Santo. É esse relacionamento nosso com o Espírito Santo que nos garante a vitória, que nos garante dias felizes. Não há um relacionamento cristão sem a presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós. Ele nos dará uma consciência clara, vívida das nossas ações. E quando estivermos, tal como ele diz aqui, ele se sentiu, né, definhando enquanto ele escondia os pecados. E nós, tendo a presença do Espírito Santo, a presença dele nas nossas vidas, ele nos ajuda a ver, ele nos dá a convicção necessária. Nós sabemos porque sabemos que algo não está bem, não está de acordo com a vontade de Deus, mesmo porque nós passamos a ler a palavra do Senhor, nós entramos num relacionamento com Deus e as verdades dele vão sendo impregnadas na nossa mente, nós vamos recebendo a renovação de mente, que é tão importante, que sem ela também nós não podemos avançar na nossa vida cristã. É necessário que renovemos a nossa mente à luz da palavra, que nós leiamos, que nós entendamos
que nós vejamos o comportamento de Deus, os ensinamentos dele, a presença do Espírito Santo, para que possamos vencer. Não precisarmos ser realmente, né, ter cabrechos, ter rédeas. É uma linguagem figurada. Mas e aí? Nesse mundo, Deus permite sim. Ele permite, tal como ele permitiu a Jó, né? O Jó, famoso Jó, conhecido pela paciência, que ele passasse por tantas provações. E no final, o que ele disse para o Senhor? Senhor, eu te conhecia de ouvir falar em ti. Agora eu conheço porque eu vejo, eu sinto, eu sei quem é o Senhor. E Jó não tinha. Não estava passando por aquilo devido aos pecados, mas como uma prova. É interessante, às vezes, quando, principalmente as pessoas que são cristãs, né, conhecidas como crentes, aqueles que creem em Jesus, e elas passam, elas adoecem, porque crente adoece, toma remédio, toma calmante, passa por depressão. Essas coisas são normais, somos seres humanos. Mas é sempre o dedo apontando, tá em pecado, não é crente, isso, aquilo. Como o próprio Jó foi apontado, que estaria em pecado. E ele ficou muito triste com os amigos dele, né, que o acusavam. E ele estava cansado de ouvir as acusações dos amigos, porque Deus trata cada um como ele quer. Ele é Deus. Mas uma coisa, como foi dito aqui nesse salmo de hoje, você pode reler. Enquanto nós insistimos ali no pecado, ainda que tenhamos a convicção, ainda que tenhamos essa... Porque o Espírito Santo, ele nos sensibiliza. Ele nos faz, no profundo do nosso eu, nós entendermos que algo não é compatível com a vontade de Deus, com as verdades de Deus. E se nós insistimos, se nós ficarmos ali, né, como empacados, já viu, né? Um cavalo, um burro empacado, eu não tenho boas experiências não, porque eu tenho até medo de andar nesse tipo de animal, porque ele empacou e falava que se mexesse ele empinava, e eu fiquei desesperada. E tem alguém aqui na minha frente rindo de mim, porque é uma verdadeira Amazonas, né? Mas eu não sou. Mas eu sei que... Então ele cita esse exemplo, porque quando o bicho empaca, ele empaca mesmo, e ele joga no chão, quem estiver em cima dele. Né, um animal maravilhoso, um animal, né, eu passei mais a admirar esse animal por causa dessa minha filha, que ela, né, conviveu, ela esteve junto a esses animais na infância dela e admirou, e ela me fala, ela me dá aula sobre, né, esse animal. Então eu não posso só dizer desse lado aí do animal cabeçudo, vamos dizer, né, cabeça dura. Não, é um animal lindo, é um animal, né, existem até exercícios terapêuticos para crianças, para desenvolver para certas doenças, a gente sabe disso. Mas o Senhor fala, ali ele fala, que nós não sejamos, mas que sejamos obedientes a Deus. É difícil para a carne, porque em nós há uma alma onde reside a vontade, os desejos, as nossas memórias, e é uma luta constante. Mas por isso Deus nos deu a plenitude do Espírito. Sem essa presença do Espírito Santo, eu não vejo realmente a luz da palavra, como se manter um relacionamento com o Senhor, como se caminhar em fé, como vencer os pecados, como ter um autoconhecimento, como ser canal de vida para outras pessoas, porque todos nós temos um histórico de vida, sabe? Eu não falo muito do meu testemunho, ainda não falo, porque não é chegado o tempo dessa fala, como eu vejo muitos conhecidos meus amigos pregadores, e eu sinto um grande desejo, sim, de dar meu testemunho, né, em vários sentidos, em várias áreas da minha vida, mas ainda não é o tempo. Mas eu posso falar isso para você, em toda a minha vida, eu já vi coisas lindas, maravilhosas, que só a ação de Deus, só a presença dele para fazer tais feitos, para capacitar, para resgatar, para curar, para libertar. Eu também trabalho no Ministério de Cura e Libertação. É algo, né, muito necessário. Essa cura, essa liberdade. Jesus veio nos ensinar isso, a nós sermos libertos de possessões demoníacas, de tantas coisas, sabe, que são tão reais. Há pessoas que não gostam, né, que fale disso. Às vezes a gente ouve falar no meio cristão, você está com depressão porque você está endemoniado. Não, cuidado.
Você pode estar com desequilíbrio hormonal, precisando tomar algum remédio para equilibrar alguma parte hormonal. Isso é real. Nós não podemos espiritualizar tudo. Nós temos que ter bom senso. Nós somos humanos, somos carne. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é tudo nas nossas vidas. Sem ele, nós não podemos nada. E que coisa inexplicável, que gesto de amor é o Senhor querer habitar em nós, fazer de nós sua morada, para através de nós haver a completude da sua obra, nós sermos instrumentos. As pessoas não veem Deus, eu brinco com uma outra filha minha e digo ela, transparente, né? Mas ele é real, ele está no nosso meio, o tempo todo o tempo. Eu tenho aqui diante de mim um jovenzinho adolescente cantando. Eu acho que é um rap, alguma coisa assim. Ele tá, né? Se deixar, ele até fala comigo, ri. Mas eu tenho uma certa dificuldade de ver alguém, eu tô falando, pregando e falando junto ou cantando. Eu ainda tenho esse limite. É um hino. É um hino aí, pra ouvir a voz dele, né? Ele me ajuda, ele ainda tá na fila para me ajudar com os vídeos infantis, né? Como a bonequinha Alice, que eu gravei, foi maravilhoso essa semana. E ele representa o bonequinho Arthur. Eu estou aguardando a boa vontade dele de entrar em cena para estarmos trabalhando, levando, porque ele tem muito para oferecer. Ele é um adolescentezinho, pré-adolescente, né, de 11 anos, muito especial. Não é porque é meu neto, mas é porque eu acompanhei e vejo o crescimento, a plenitude do Espírito na vida dele também. Né? Então, voltando aqui, quando nós pregamos em família, a sala da minha casa se faz igreja. Então, algumas coisas acontecem diferente, né? Às vezes cachorro late ali, é o floquinho, que eu brinco que ele é o avalanche, ou do outro lado, e é uma rua movimentada, porque é via para o hospital, então, de repente, tem uma ambulância, e por aí nós vamos. São vias, né? Mas voltando, que nós sejamos capazes de aceitar, de pedir a Deus entendimento, para que o Espírito Santo se mova, haja através de nós e nos dê essa força, nos dê essa sensibilidade. Porque sem Ele, quem somos nós? Não somos nada. E a vinda de Jesus sobre a face da terra, a vinda do próprio Deus. Maria só tinha 15 anos, quando, né, um anjo se apresentou a ela. 15 anos. O que é que um adolescente hoje de 15 anos tem na cabeça? Não estou dizendo todos, mas a grande maioria. Para receber a presença de um anjo e dizer, você está grávida do Salvador, daquele que virá redimir, que virá perdoar os pecados. Toda a tradição daquele lugar, né? Daquela época. Uma moça não poderia estar grávida sem estar, ela estava prometida a José. E é uma história linda, maravilhosa, que daqui a pouco, né? Há 2 meses e pouco nós estaremos relembrando novamente todo esse ocorrido, esse fato sublime sobre a face da terra. Foi a vinda do próprio Deus habitar no meio de nós, se tornar homem-Deus e depois partir, morrer, ressuscitar e nos deixar a presença dele. Que nós tenhamos, meu amado ouvinte, meu irmão que caminha, né, com a gente aqui ouvindo essas reflexões, o meu anseio, o meu desejo, mas eu sei que eu não sou capaz. Porque lá no livro de Zacarias fala, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu seria capaz de passar para você na intensidade, na clareza, realmente o que seja essa presença, essa abundância. Só Ele é capaz. Mas você pode pedir, você pode clamar, você pode desejar. Tem um conhecido meu, ele prega na rede, ele disse, o dia que ele ouviu falar da presença, da plenitude, do batismo com o Espírito Santo, ele disse, eu quero, e enquanto eu não tiver, eu não vou sossegar. E ele clamou, ele louvou, ele orou, ele pediu, e ele teve essa presença. Outras experiências mais radicais, mais diferentes, porque não importa, você pode estar debaixo do chuveiro, você pode estar na privada, para ele isso é indiferente. Sabe, mas é necessário que nós peçamos, ainda que nós não entendamos.
Porque eu, quando fui batizada, eu não entendia. E eu perguntava para um, para outro, como que é isso? Eu falo em línguas, eu oro, eu vejo as coisas acontecerem, mas como que é isso? E naquele tempo, né, eu fui batizada em 2001, são 20 anos atrás. Pouca coisa tinha escrito a respeito. Há um tempo atrás, bastante tempo depois, eu ainda pude conhecer mais, né, e saber como é que isso funcionava. Mas eu sabia que funcionava, eu sabia que tinha resultados, e eu me movia nisso. E quem era eu para passar por tantas coisas que eu passei, por tantas coisas de não saber nem fazer uma libertação, pegar a Bíblia e bater na cabeça de alguém para que o demônio saísse? Estou falando aqui, né? Isso vai cair em rede nacional e internacional. Eu fiz isso porque eu não sabia. Era uma ignorante. E venho aprendendo cada vez mais com essa presença, com esse presente que Deus nos dá, e que Ele diz que não seja necessário usarmos cabresto e rédeas, mas que obedeçamos a Deus, e que através dessa presença nós reconheçamos os nossos pecados, as nossas falhas, e que queiramos crescer, que queiramos ser curados, sarados. Se temos alguma dificuldade com alguma pessoa, se alguma coisa arranha, alguma coisa incomoda, é necessário haver uma análise. Sozinhos nós não conseguimos. Eu tenho a minha mentora, eu tenho mentores, tenho uma mais próxima de mim que está sempre me ajudando. Eu ainda descubro coisas lá da minha infância, coisas complicadas, coisas que eu não daria conta sozinha. Mas diante de emoções negativas, diante de coisas que incomodam, eu procuro ajuda, eu peço ajuda. E eu sempre recebo essa ajuda. E sempre sou curada, libertada. É uma libertação contínua. É um processo contínuo. Estar inteiro. E esse processo, como eu fiz até uma poesia hoje, eu coloquei na rede. Sermos gratos no processo. Não esperar o fim. Quando você chega no fim, o fim, na verdade, para nós que somos, será o fim aqui, nessa existência, nessa experiência aqui. Pois a nossa vida continuará. Então nós nem temos um fim. Um fim para essa carne que um dia ressuscitará. Mas olha, que será resgatada, né? Um corpo novo, tal como Cristo foi. Mas nós temos uma vida a seguir, temos esse processo no dia a dia, em que nós podemos ser felizes, que nós podemos ter paz. Teremos aflições, tal como Jesus diz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós vamos vencendo. E de glória em glória, nós vamos chegando lá. Com licença, que eu preciso tomar um pouco d'água. Lá em Filipenses 1,6 ele fala, né? Não que eu já tenha alcançado, mas eu corro, deixo as coisas que ficaram para trás. Precisamos diariamente deixar coisas para trás, avaliarmos, analisarmos. Às vezes nós somos tomados por sentimentos que a tradução deles é egoísmo. Queremos que seja validada a nossa vontade. Tipo, hoje em dia diz o mimimi. Ah, mas eu fui magoada, eu fui rejeitado. Tá, vamos receber a cura e vamos deixar isso para trás e vamos embora. Vamos servir de bênção na vida de outras pessoas. Tem tanta gente sofrendo. Tem tanta obra a ser feita. Deus quer nos usar. Mas nós precisamos nos permitir. Nós precisamos pedir a Ele que tire de dentro de nós esse egoísmo, que é o eu, que é o meu, e que realmente entendamos o grande mandamento que vai sintetizar todos os demais, que é amá-lo sobre todas as coisas. Me amar para que eu possa amar o próximo, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E ele fala aqui, tanto no versículo 1 como 2, como é feliz aquele que tem as transgressões perdoadas, os pecados são apagados, e nós todos temos esse privilégio. Isso não tem distinção de classe, de cor, de classe social, de nada. Deus dá isso a todo mundo que quiser, que pedir a Ele, que se entregar. E o grande problema é o pecado. É nós errarmos o alvo, nós sairmos da essência que nós temos, que nós somos. Lá em Romanos ele fala, nós somos filhos amados de Deus. Quando Satanás confrontou Jesus no deserto, que levou ele aqueles 40 dias de jejum,
Ele disse, você é filho de Deus. Ele não disse, você é filho amado de Deus. Eu gosto muito dessa reflexão. Porque se ele disse, você é filho amado de Deus, ele nunca vai dizer para nós que nós somos filhos amados de Deus. Porque há grande poder em entender que nós somos filhos amados de Deus, queridos. Somos a menina dos olhos de Deus, os nossos nomes estão escritos nas palmas das mãos do Senhor. E Ele nos quer ver felizes, plenos. Mas realmente é preciso. Como diz no versículo 6, portanto, que todos os que são fiéis orem a Ti, enquanto pode ser encontrado. Porque é um plano do Senhor. Há um começo, um meio e um fim. Ele voltará. Maranata significa, né? Jesus vem. E Jesus está vindo. E Ele tem a promessa. Tu és meu abrigo, no versículo 7. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Quantos nós vemos que tiveram os livramentos, que foram visitados pelo Senhor? Tem a questão do tempo. Ainda ouvi uma reflexão sobre Ana, né? Ana era estéril, o Senhor tinha fechado a madre de Ana. E Ana clamava, e Ana chorava, e a gente calcula, realmente foram uns 20 anos de choro. E o marido, né, tinha outra mulher, era cultural, era daquela época. E ali ela era, né, era escarnecida, e ela chorava, ela clamava, e tanto ela pediu ao Senhor. 20 anos, eu não estou dizendo que a sua questão aí vai durar 20 anos. A minha já passou dos 20, não importa. E eu posso dizer que eu sou feliz. Ainda que tudo aquilo que eu espero, que eu deseje, não tenha ainda chegado a conclusões, até que, para que os outros possam até acreditar mais naquilo que eu digo, porque talvez não vejam tudo aquilo que queiram ver, mas eu já vejo tudo isso pelos olhos da fé. E sei que meu Redentor vive. Como disse Jó, né? E Ele se levantará, e Ele se levanta todos os dias para que vençamos todos os desafios. Tudo aquilo que está do lado de fora e aquilo que está do lado de dentro, as guerras internas, porque nós temos as nossas guerras interiores e as nossas guerras exteriores. E são as interiores que definirão a vitória das guerras exteriores. Porque a palavra fala, aquietai-vos, Salmo 46:10, e sabei que eu sou o Senhor. Eu digo para mim, aquietai-vos, Marisa, sabei que o Senhor é Deus. Ainda que os montes se lancem no meio do mar, aconteça o que acontecer, aquietai-vos, cale-se, acalme-se, saiba que o Senhor é Deus. Ele nos preserva das angústias e nos cerca de canções de livramento. O último versículo também do Salmo 23, ele fala, a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ela anda atrás de mim. Parou para pensar nisso, medite nesse versículo. A bondade e a misericórdia do Senhor andam atrás de nós. E Ele continua dizendo que Ele cuidará de nós, que Ele nos ensinará no caminho que nós devemos seguir. Ele cuidará de nós. A essência é a fé. É preciso ter fé. E ainda que nós julguemos que nossa fé seja pequenina, que nós peçamos a Ele, que aumente a nossa fé. Eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor, Ele tem cuidado. Ele tem contemplado, Ele tem acompanhado a vida de cada um. Ele é o Senhor do tempo. E Ele nos ama com amor inexplicável. Último versículo. Alegrem-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Eu estava falando de Ana, não sei se eu cheguei a concluir o pensamento. E ela concebeu, ela teve Samuel, o grande profeta Samuel. E ela teve mais filhos ainda. E ela foi visitada na angústia dela. E ela, né, a reflexão que eu vi, eu achei muito interessante, porque o pastor dela não se importava muito, não. Ele, inclusive, falou, né, que ela estava, aquela hora você está bêbada, mulher, você está aí. Ela estava chorando, orando. Não, eu não bebi, eu sou uma mulher angustiada de alma, eu estou sofrendo. E ele, como sacerdote, como pastor, líder dela, ele não acompanhava o sofrimento dela, ele não sabia que ela estava com o marido que a amava, mas ela não concebia e era vergonhoso para a mulher. Era um grande sofrimento, ela se sentia inútil.
enquanto a outra tinha vários filhos que dia e noite moravam, né, todos juntos. Imagina que cultura. Quem está ouvindo isso, meu Deus, Deus me livre, eu não suportaria uma coisa dessa. Tá, cada coisa no seu tempo, no seu lugar devido. Nós temos questões dificílimas hoje de nós convivermos também. Nós temos, e a palavra mesmo. O Senhor nos socorre, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama, o Senhor tem o melhor, mas é preciso que haja fé no nosso coração, é preciso que haja renovação de mente, é preciso que haja entrega, é preciso haver um relacionamento com o Senhor, é preciso que haja prioridade do Senhor nas nossas vidas, é preciso que haja cura de emoções não tratadas nos nossos corações. E aí nós temos que dar o primeiro passo, porque o Senhor, Ele não invade, Ele não força a porta, Ele nos convida todo o tempo, Ele nos dá caminho, Ele nos sinaliza, e nós precisamos estar sensíveis, não sermos analfabetos espirituais. Alguém que diz, eu não consigo ouvir a voz do Senhor, eu sou um surdo espiritual. Não, o Senhor tem maneiras de nos falar tudo o que Ele quer. Nós colocamos impedimentos a esse ouvir. Ele tem falado a você. Pode ter certeza que Ele tem falado. Mas peça a Ele que te dê ouvidos espirituais para ouvir. Desejo de ouvir a voz dEle. Ler a palavra. Estudar a palavra. Ter a sua vida espiritual, a sua vida emocional como aquilo mais importante de ser cuidado. As outras coisas, enquanto estamos nesse mundo, elas fazem parte. As coisas materiais, as conquistas, os relacionamentos, tudo isso. Mas a prioridade é o nosso relacionamento com o Senhor. Para que nós tenhamos a paz que transcende a compreensão humana. Amém? Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu te peço para você compartilhar esse vídeo, para você não deixar de curtir. Se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, a fim de que outras pessoas possam receber também essa mensagem, ser abençoadas. Basta um toquinho de dedo seu, boa vontade. Eu te agradeço, sou muito grata a você por nos ajudar a fazer a obra. E tanto mais é o Senhor. Mas eu ainda quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando essa vida que está nos ouvindo, ó Deus, e que todo impedimento para que essa pessoa compreenda o mover, o toque de Deus sobre a sua vida, Deus, cai por terra em nome de Jesus, ó Pai. Visita, Deus, habita nessa vida, Deus, e revela a essa pessoa o tão grande amor que o Senhor tem por ela, e que o Senhor perdoa todos os pecados, ó Pai. O Senhor lança no mar do esquecimento, que o Senhor tem vida nova, Senhor, para essa pessoa, Deus. O Senhor tem tudo de melhor. Que seja abençoado, abençoada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Um grande abraço para você.